monte de coisa tem atingido o Banco do Brasil, né? A gente está falando do agro, que vai vir bem ruim pelo que está tudo se pintando, tudo que está acontecendo. Agora, a Magnitsky, que ninguém sabia o que era, agora está todo mundo sabendo o que é. O Barsi que fala, quando a Bolsa está em crise, os seus recursos estão saltitantes, né? Hoje, dada a magnitude da queda do Banco do Brasil e por saber que o Banco do Brasil é uma das queridinhas aí da nossa carteira previdenciária, continua sendo, tá? Não perdeu esse posto. Eu particularmente, bom, quem tá lá no web sabe que eu comprei mais um pouquinho hoje, ainda comprando de colher de chá, digerindo aí as notícias, tentando, né? Claro que ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe onde é que isso tudo vai parar, mas claro que a gente está sempre disposto a fazer bons negócios, então é sempre com cautela, né, Fabião? Ir dosando caixa, ir devagarzinho, ir sentindo como é que o mercado vai precificando. Mas notícia ruim nunca vem sozinha, né? Notícia ruim sempre vem acompanhada de outra notícia ruim, e depois vem outra, e elas vão se empilhando e vão fazendo preço, né? Exatamente, Lulu. Realmente é um momento que, claro, a gente... Na verdade, isso tá me lembrando, Lulu, Tunicão, isso tá me lembrando, sabe o quê? O nascimento do AGF em 2019, quando a gente nasceu, e aí teve uma pandemia e abria essa live aqui com um monte de rosto sorrindo, não pela pandemia, infelizmente, né? Óbvio que não pela pandemia, mas sim pelo mercado que estava acontecendo, né? A gente sabia que era alguma coisa que era passageira de alguma forma e a gente tinha que investir, porque nós somos investidores profissionais e nós fazemos isso. A gente compra quando, obviamente, há uma maluquice no mercado, um desespero ou algo do gênero. Tá? Um monte de coisa tem atingido o Banco do Brasil, né? A gente está falando do agro, que vai vir bem ruim pelo que está tudo se pintando, tudo que está acontecendo. Agora, a Magnitsky, que ninguém sabia o que era, agora está todo mundo sabendo o que é. Essa tal é uma sanção, obviamente. Então, assim, tudo caindo ao mesmo tempo, né? E a gente sempre costuma dizer que se está tudo bem, se está tudo fluindo direitinho, o mercado está ok, tudo certo, o preço vai estar ok também, vai estar grande, vai estar alto. Agora, o que a gente procura é sempre esse tipo de distorção, que é o que está acontecendo. Quer dizer que você deva parar tudo que você está fazendo e comprar absolutamente tudo que você tem em Banco do Brasil? Não, isso está errado, não faz parte da estratégia, não foi assim que nós ensinamos, não é assim que nós falamos do jeito Barsi de investir. Fala, Lulu. Desculpa, respirar. Saúde, achei que você ia falar. Saúde. Amém. Mas assim, você não deve fazer isso, não é assim que nós falamos que funciona, não é desse jeito. O negócio é você dosar a caixa, como disse a Lu, e você ir comprando aos pouquinhos, ainda mais se você não tem experiência no mercado de ações, tá bom? Esse tipo de oportunidade acontece rotineiramente, obviamente, com várias ações, especificamente com ações ligadas, obviamente, ao governo, né? Isso aí, vira e mexe, acontece, não é isso, Tunicão? É isso aí, faz parte, né? A gente estava falando lá no Instagram de como dosar o caixa. Acho que essa é a principal preocupação, né? Alguém falou lá, pô, a Luísa está com cara de preocupada. Ela, tô preocupada, como que eu vou arranjar dinheiro para comprar mais? Eu acho que é isso aí. E a gente estava falando aqui, isso até é uma coisa que a gente executa muito lá na Wealth, né? De comprar não tudo de uma vez. Mas você, por exemplo, pega o seu caixa, você pega 50% na primeira semana, depois 50% na próxima semana, e assim você vai indo. Acho que é uma forma de você, querendo ou não, ter um hedge ali, né? O Barsi que fala, quando a bolsa está em crise, os seus recursos estão saltitantes, né? Então, acho que a gente está vivendo esse momento aí, para quem tem caixa e tem essa possibilidade de comprar um pouco de Banco do Brasil, eu acho que é bacana ir fazendo aos poucos, né? A gente estava falando aqui, pô, a gente comprou a 24, comprou a 22, comprou a 20 e hoje compramos a 18, né? Para o pessoal lá da Wealth, a gente comprou a 18 e 29, 18 e 30 também, mas compramos. Talvez segunda-feira compremos mais, vamos ver. Mas assim, pessoal, a gente tava achando estranho, né? E até debatendo lá nos grupos que a gente tem com o pessoal de Omaha, com o pessoal de Colômbia, inclusive, de novo, né? Mandar um beijo para esse pessoal que tá sempre com a gente. De que tava estranho esse boato sobre a questão da Liga Magnitsky, porque essa possibilidade já tinha sido aventuada em algumas matérias que saíram pela manhã e o banco estava negociando normal, inclusive chegou a bater até R$20 na abertura do pregão, né? Deu uma recuperada aí do preço em relação ao fechamento de ontem. E aí começaram a surgir esses boatos de que não, o Banco do Brasil não vai cumprir a lei. Não tem nada concreto ainda sobre isso. Inclusive, tá todo mundo em compasso de espera para ver quais serão os próximos movimentos
do governo norte-americano, né, se o Trump vai emitir uma ordem executiva para esclarecer mais a fundo quais são de fato as sanções em relação ao Moraes, se elas se limitam apenas ao dólar, né, e as transações internacionais, ou se elas são abrangentes também para todos os tipos de moeda, né? Então, aguardando ainda notícias sobre isso, de novo, pela manhã já tinham saído algumas matérias aventuando essa possibilidade e o mercado também ainda esperando, né, para ver, por exemplo, o Bradesco foi bastante vocal em dizer que, olha, a gente não discute lei, a gente cumpre lei, né, que é querendo dizer a lei é soberana e vamos cumpri-la, né? Então, indicando aí de que seguiria as sanções, enfim. Depois saiu também outra matéria na parte da tarde que boa parte dos bancos já estariam se antecipando a algum movimento, né, para evitar qualquer tipo de sanção e cancelando os cartões de crédito e coisas do tipo. E aí o negócio começou a embolar, queda de 6, 7% de uma vez. E aí veio, de fato, o grande motivo, que na minha opinião, esse ainda é o motivo. Eu acho que não tem nada, pelo menos por enquanto, relacionado à Lei Magnitsky, esse risco ainda não está precificado. Se vier a ocorrer, ele é possível, mas ele ainda não é tangível, né? Foi em relação ao resultado, a prévia do mês de maio do BB, que indica aí um lucro líquido no mês de maio de 500 milhões, muito abaixo do consenso e extrapolando, somando, né, mês de abril e extrapolando aí para o mês de julho, não sei qual analista que foi que disse, acho que foi o pessoal do Citi, não sei, mas já extrapolaram e de que agora a nova perspectiva é de que o banco lucre aí 3,3 bilhões, que seria 34% abaixo do consenso que já foi revisado. Lembrando que as projeções eram de 7, vieram para 5, e agora estão em 3,3 bilhões pelas indicações das prévias que foram anunciadas pelo Banco Central na tarde de hoje, tá? Isso representaria um ROI da casa dos 7 a 8% e a ação negociou pra caramba hoje, 1,6 bilhões de negociação, 3 vezes a mais do que a média diária. E as corretoras mais vendidas aqui, tô vendo na minha tela, JP Morgan vendida em 6 milhões, Merrill Lynch, Goldman e UBS, tá? As gringas aí, principalmente, tá bom? Então Exatamente. Foi isso que, na nossa opinião, fez o banco descer aí, como diz um aluno nosso, um querido aluno nosso aí, Felipe Malta, por aí, desceu aí pro andar 18, hein? Pro 18º andar, né? Beleza. Exatamente. Fala, Tonicão, fala, Tonicão. Não, pode falar, Fabião. Não, eu ia falar pro pessoal curtir que nós somos 1.600 pessoas e 300 curtidas, hein? Pela madrugada, quem não curtir não vai receber dividendo de mais ninguém, nem do Banco do Brasil, nem de mais ninguém. Então trata de curtir aí, pô, 300 curtidas só, vamos espalhar essa mensagem, porque é muito difícil você ver um canal onde tá tudo desabando e entra 3 malucos sorrindo aqui, justamente porque esses 3 malucos entendem o que estão falando em relação à Bolsa de Valores, entendem que a Bolsa de Valores é um mecanismo muito bom para que você possa cultivar bons dividendos e viver uma aposentadoria tranquila, né? Tudo que a gente está falando aqui sobre o Banco do Brasil não é para você fechar o olho e sair comprando, porque existe uma metodologia por trás disso, tá bom, pessoal? Tem até vou pegar até o Henrique aqui, ele fala assim, o Henrique ele fala, posso antecipar minha aposentadoria comprando ações do Banco do Brasil agora, pensando em longo prazo? Olha, Henrique, se você entendeu nossa estratégia, você vai ver que é um bom momento para você, obviamente, comprar ações do Banco do Brasil, se você também já entendeu como funciona o banco em si. É isso que a gente sempre fala. Se você já entendeu como é que funciona a frequência de pagamento de dividendos, se você entendeu o que foi o banco, por exemplo, em períodos de extrema crise, como foi a pandemia, como foi 2016, né, na parte do impeachment, como foi 2012, que também aconteceu, 2008, subprime. Tudo isso, se você estuda, se você tem metodologia, que a gente sempre fala aqui no Jeito Barça de investir, cara, com certeza, essa é a minha resposta. Então, se você ainda não tá por dentro de toda essa coisa que a gente está falando, tá aqui, entra no aplicativo lá, vai na parte educacional, tá tranquilo, mastigadíssimo para você lá, para você entender mais. E olha a nossa comunidade, a gente aprende demais com a galera da comunidade, não é isso, Tunicão? Fala lá o que você ia falar. Não, é isso aí. Eu ia falar o seguinte, a Lu falou de um lucro aí na casa de 3 bi, né, Lu, que você comentou? Que o pessoal está
Lembrando que o lucro do primeiro trimestre veio 7 bi, e na época eles estavam, o consenso era de 9, né? Era esse o ritmo que o banco vinha, com lucro ali trimestral de 9, por aí, acho que o guidance estava ali na faixa de 35 bilhões no ano. Então você veja que esse lucro de 3 ponto alguma coisa ali, realmente perto do que o banco estava vindo negociado, seria realmente uma bela de uma penalização. Mas outra coisa que o Fabião falou aí, eu acho que o que eu penso, né? A pessoa que estudou o Banco do Brasil a fundo, né? Sabe o que acontece, vem acompanhando aí as conferências de resultado, para os mais aplicados aí, ler o formulário de referência, que eu sempre recomendo aí para quem tem paciência aí, que se aprende muito sobre a empresa, né? Então, você entender ali como que a carteira do banco é dividida, o que está acontecendo, para onde que está indo. Se você tem essa segurança, dá para você fazer um movimento de compra um pouco mais forte. Agora, para você que está chegando agora, só sabe que Banco do Brasil paga dividendos e não sabe exatamente como que funciona, eu aconselharia você ir um pouco mais com calma nesse momento e esperar o resultado do dia 14 ali. Porque o resultado do dia 14, pensa o seguinte, tá o mercado inteiro esperando para ver o que vai acontecer. Se chegar lá no dia 15 e o negócio cair 30%, você não saber de onde que a porrada veio, você vai ficar muito decepcionado. Então, fraciona um pouco o seu aporte, deixa um pouquinho menos para agora e um pouquinho mais lá para o final. Eu acho que à medida que você entende um pouco mais do negócio, você pode ir com mais confiança nessa compra. Eu não sei o que vocês acham aí, mas é um pouco como eu penso. Não, isso sem aí. dúvida, sem Vai lá, dúvida, Lu. sem dúvida. Eu postei lá no app do AGF que eu comprei mais um pouquinho hoje, né? Eu acho que 15, 16 reais já seria um preço que eu já escolheria uma colher maior para comprar. E essa é a minha única preocupação, de onde é que eu vou arranjar mais caixa para comprar mais Banco do Brasil, tá, pessoal? Mas assim, não se empolguem também tanto com a nossa empolgação, né? De novo, a gente não tem bola de cristal, não sabe onde isso vai parar, não pode, se o banco pode sofrer consequências mais graves, se o Brasil vai querer peitar os Estados Unidos, então assim, tá tudo ainda muito incerto, né? Gostei muito do que o Fabião disse. Tudo isso pode acontecer, mas também nada pode acontecer. Verdade. Então, tendo a humildade diante do fato de que a gente não sabe quais serão os próximos passos, né, de ambos os lados, vai aos pouquinhos. Se já comprou hoje, fecha o home broker, só abre. Eu sei que é difícil, mas só abre depois, a hora que você tiver um pouquinho mais de grana para comprar, a hora que tiver o balanço, né? Vai aos pouquinhos. É sempre bom ir devagar e sempre, e não querer dar a tacada da vida, tá? Isso é sempre muito perigoso. E relembrando aí os ensinamentos da pandemia, né? A gente teve 6 circuit breakers. No primeiro, eu já achava que tava barato, usei caixa. O segundo, porra, mais barato ainda, usa mais caixa. Né, Lu? No terceiro, queridos, acabou o caixa. Aí vieram mais 3. Mais 3 que eu fiquei lá, né, babando o ovo, enfim, faz parte. Acertar as mínimas de longe não é algo que a gente recomenda aqui, porque de longe é algo que todos nós que estamos aqui nessa live hoje, inclusive o Barsi, não temos o poder da bola de cristal, né? Então vai com calma, vai segurando, lembra os motivos pelo qual fizeram vocês comprar Banco do Brasil, um banco de 200 anos. Por muito tempo o agro foi uma fortaleza e hoje justamente o calcanhar de Aquiles. O agro está sofrendo, vai ser o principal setor aí que vai sofrer com essa tarifação de 50%. Então vamos aguardar aí para ver como é que vão vir os números de fato, né, os números auditados aí do segundo trimestre. Certamente vai todo mundo se debruçar aí sobre os números do banco para tentar adivinhar como é que vai vir o lucro aí ao longo desse ano. Mas para deixar vocês um pouquinho mais, assim, em termos de números, né? O pior, eu até postei isso lá no app do AGF também, mas falando aqui para vocês no aberto sem problemas, que esse aqui é um tema que merece atenção. O pior dividendo do Banco do Brasil nos últimos 6 anos foi em 2021, se não me engano, excluindo pandemia, tá? Que foi um fator atípico. Foi de 1,13 por ação. O banco está pagando 2,60 e pouco. Quer dizer, isso significaria um corte nos dividendos do Banco do Brasil, se vier a se concretizar da casa de 50%. Qual seria o preço teto para garantir, no mínimo, 6% em dividendos, nesse projetivo catastrófico de reduzir o dividendo pela metade? Ok? 1,13 dividido por 0,06, o preço teto do caso é 18,83.